Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos ao estudo e ao nosso canal. Nós vamos iniciar agora o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título uma das grandes bandeiras da doutrina espírita. Uma frase que está ressoando nos ouvidos de todos os espíritas há um bom tempo e desde que vêm a tomar conhecimento da doutrina. O título é Fora da caridade não há salvação. Uma frase muito conhecida no meio espírita e que dá título, como dizíamos, a esse capítulo 15 do Evangelho, ponto central do nosso estudo moral do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. Nós temos como primeiro item deste capítulo 15 o de que precisa o espírito para se salvar e a parábola do bom samaritano. Esse será o nosso foco agora, estudaremos esse primeiro item. Na sequência desse capítulo 15, que é relativamente curto, nós teremos o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E por fim, as instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então aqui os ensinamentos deste capítulo, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por agora, nós vamos estudar então os subitens que vão de 1 a 3 neste primeiro capítulo, esses subitens que trazem a abertura do capítulo em duas passagens do Novo Testamento, que são depois seguidas por 3 parágrafos, contendo as explicações e os ensinamentos que Allan Kardec retira dessas passagens do Novo Testamento e nos apresenta. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina por que nós devemos praticar a caridade. Essa é a apresentação do capítulo, a introdução do capítulo. Mais do que isso, ele nos ensina o resultado, o efeito que nós conseguimos em nossa vida quando nós praticamos a caridade. E o que é que a gente conquista quando a gente pratica a caridade? Isso é a felicidade. Ao praticar a caridade, nos ensina esse item, conquistamos a felicidade. O item ensina também a relação da caridade com as outras virtudes e vai mostrar que é através disso que se justifica o título do capítulo. Por que que fora da caridade não há salvação? Por que que apenas na caridade nós encontramos salvação? Então esse item, apesar de introdutório, é um item bem denso, é um item que traz boas informações para que a gente pense, reflita sobre a prática da caridade. Vamos pensar um pouquinho na ideia de continuidade entre os textos do Evangelho. No capítulo anterior, nós aprendemos a praticar o bem, a nos comportarmos dentro do ambiente familiar. Esse é o nosso primeiro ambiente social aqui na Terra. Como entender as relações entre pais e filhos e como, por que não, praticar a caridade dentro desse ambiente familiar. Foi isso que nós aprendemos no capítulo anterior. Nesse capítulo, capítulo 15, nós vamos aprender a estender ainda mais essa prática, a prática da caridade, agora para todos os outros âmbitos sociais. E essa é a ideia de continuidade. Nós estamos aprendendo as relações sociais que começam dentro da família e agora se estendem para todas as pessoas. Bom, e o primeiro passo para a gente estender essa caridade para fora dos laços consanguíneos, o primeiro passo é entender para que serve a caridade e qual o seu resultado para quem a pratica. Exatamente o que nós vamos ter nesse capítulo. Então agora nós vamos às passagens do Novo Testamento que dão abertura a este capítulo. Jesus diz as seguintes palavras aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações,
separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Continua a passagem, dizendo que então os justos vão responder algo ao Senhor, né? Mas nós vamos parar um pouquinho aqui, vamos voltar ao slide anterior, vamos analisá-lo por partes, né? Nessa primeira parte, a gente vê uma apresentação daquilo que Jesus está dizendo, uma ideia forte de separação diante das nações. Uma separação entre dois tipos de pessoas, na verdade. Todas as nações estarão diante dele, mas ele separará uns dos outros como o pastor separa bodes de ovelhas. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Bem, ele está separando pessoas. Essa separação é individual, independente de nação ou culto. Não importa a nação que a pessoa pertença ou o culto que ela pregue. A separação virá por um critério que já é um critério que pode balançar ou que balançava já um pouco as estruturas de sua época, já que o povo judeu se considerava o povo escolhido de Deus. E não é à toa que Jesus fala aqui em separar pessoas que estão de todas as nações, não apenas dos judeus, né? Qual que é o critério para essa separação? O que se leva em consideração quando vai acontecer essa separação? Aqueles que socorreram quando uma pessoa passou por dificuldades. Então aqui a gente já começa, nessa primeira parte, a entender que essa separação é uma separação que tem como critério já a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Vamos continuar o texto agora. Então alguém vai responder a Jesus: mas, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós demos ao Senhor de comer, ou teve sede e demos de beber, né? Quando foi que o Senhor estava sem teto e nós o hospedamos, estava despido e vós o vestimos? É porque a pessoa vai dizer assim: ficou estranha essa passagem, né? Quando que a gente fez isso, né? A gente não vai lembrar de ter feito isso diretamente a Jesus. E a resposta vem nos seguintes termos, né? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Continua mais um pouquinho o texto, que Jesus, né, o rei, vai dizer em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me destes de comer. E assim por diante, né? Viu a dificuldade e não deu e não socorreu aquela dificuldade. Bom, como que a gente entende essa passagem, né? Foi a mim mesmo que o fizestes, socorrendo ou não socorrendo, né? Nas duas passagens aqui do Novo Testamento. A gente precisa lembrar que também no Novo Testamento, Jesus dizia ser um com Deus. Eu sou um com o Pai. Fazer a Jesus, é fazer a Deus também. Essa ideia será importante no capítulo. Então, a caridade aparece aqui como um conceito próximo ao conceito também de justiça. São os justos que perguntam a Jesus: quando foi que nós vimos o Senhor em dificuldade? E quando foi que nós o socorremos? Porque Jesus vinha dizendo ser o Salvador também, não é? Dificilmente alguém o socorreria em dificuldade desse ponto de vista. Era ele que vinha para socorrer. Então, a caridade aparece aqui como algo próximo à justiça, dois conceitos muito próximos. O justo quer saber mais detalhes como isso foi feito a Jesus,
e descobre que isso é feito a ele indiretamente. Olha só, quando é que a gente faz algo a Jesus? Quando a gente faz indiretamente. Quando a gente atende ou não atende a um necessitado, Jesus está considerando a nossa ação como feita a ele. Nós nos conectamos a Jesus através de um necessitado. É essa também a ideia que aparece aqui. Fazendo a Jesus, fazemos também a Deus. Essa ideia estará muito presente no capítulo. Então já aparece aqui de uma certa forma a ideia da caridade sendo praticada pelos justos e a ideia da separação entre os justos e os demais no futuro. Vamos ver como termina, né, essas palavras de Jesus. Também eles, os justos, né, replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Mesma questão anterior. Então Jesus responderá: todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então aparece, como dizíamos aqui, a ideia da caridade sendo praticada pelos justos e a ideia da separação entre os justos e os demais no futuro. Aqui a gente tem a ideia de uma caridade bem voltada ao plano material, socorrer a carência do outro em termos materiais, né? E nessa primeira passagem aqui do capítulo 25 e não 15 do Evangelho de Mateus, como nós dissemos há pouco, né? Então, nessa primeira passagem do Evangelho de Mateus, já fica bem claro a ideia de que há essa separação e uma ideia de que os justos conquistarão o reino do céu e os outros o fogo eterno. A gente vai entender um pouco melhor isso depois nas explicações de Kardec. Vamos à segunda passagem do Novo Testamento, dessa vez no Evangelho de Lucas. Então, Jesus levantando-se, disse a Jesus um doutor da lei, para o tentar. Ele queria colocar Jesus em dificuldades. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ou seja, né, para ser salvo. Responde Jesus: o que está escrito na lei? O que lês nela? Respondeu o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste, muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus então vai contar a ele uma história. Bom, nessa primeira passagem, né, a característica exaltada da caridade já não é mais a característica material que a gente viu anteriormente, na passagem do Evangelho de Mateus. Aqui a principal característica da caridade é o amor destinado ao próximo. É um sentimento, é algo do espírito, não mais a caridade material. Aliás, o que vai mover a pessoa a essa caridade material é o amor. É o amor que ele sente pelo outro e que trará a ele essa necessidade de fazer o bem ao seu próximo. Então a gente vai agora à passagem que Jesus explica, apresenta uma história para explicar isso que foi dito a esse doutor da lei, né, que queria colocar algumas dificuldades a Jesus aqui. Então aqui é uma passagem bastante conhecida também do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é a parábola do bom samaritano, que Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi deixado roubado, né, e deixado semi-morto na beira da estrada, e então um sacerdote passa e vê aquele homem lá, vai embora, não ajuda, um levita também observa aquilo e também vai embora e não ajuda, mas um samaritano, chegando àquele mesmo lugar, foi tocado de compaixão pela situação daquela pessoa. Então aproxima, cuida das feridas, e aqui um detalhe, né? O Evangelho conta que aproximou-se do homem, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Aqui na tradução que a gente está vendo,
e que está na descrição do nosso vídeo, o link, né, para fazer o download dessa nossa tradução, ela contém aqui um pequeno deslize, né? A melhor tradução aqui não seria as pensou, seria as enfaixou. Então ele coloca o óleo e o vinho nas feridas daquele homem e as enfaixa, cuida daquelas feridas, né? Não as pensou. Que um erro de tradução que pode prejudicar um pouco o nosso entendimento, né? Bom, então depois de cuidar daquele homem, colocou no seu cavalo, levou a uma hospedaria e disse ao hospedeiro que tratasse dele. Pagou, né, a hospedagem. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei, né, qual desses três homens parece ter sido próximo daquele que estava em poder, que tinha caído em poder dos ladrões, aquele que estava em dificuldades, né? O doutor da lei responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz, vai e faz o mesmo. Esse é o teu próximo, né? O próximo é o que está em dificuldade e o próximo daquele que está em dificuldade é aquele que o ajuda. O próximo é o bem, é aquele que faz o bem ao necessitado. Bom, e de agora em diante nós veremos a explicação de Allan Kardec sobre o motivo de Jesus ter colocado um samaritano na história que Jesus conta sobre a caridade e a identificar também, Kardec vai nos ajudar a identificar aqui os aspectos morais que estão envolvidos aqui nessas passagens do Evangelho do Novo Testamento, né? Então, subitem 3, primeiro parágrafo de Allan Kardec. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Primeira justificativa do porquê que fora da caridade não há salvação. Porque a moral de Jesus está resumida na caridade e na humildade, isto é, duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, as duas virtudes que combatem diretamente as maiores feridas morais que a humanidade contém em si ainda hoje. Continua o texto dizendo que em todos os ensinos de Jesus, ele aponta essas virtudes como sendo aquelas que conduzem à felicidade eterna. Então, o objetivo da prática da humildade e da caridade é a conquista da felicidade eterna, aquela felicidade que não está sujeita a acabar, como a felicidade que nós sentimos através das coisas materiais. As coisas materiais nos trazem alegria, nos trazem felicidade, mas elas acabam rapidamente. E aqui na prática da caridade se conquista a felicidade eterna. Esse é o caminho das bem-aventuranças. Olha aqui a relação, né? Da caridade com as outras virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os misericordiosos. Então, na sequência, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar de os outros. Relação, né, da caridade com todas essas virtudes. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Então, em tudo isso que está aqui nas bem-aventuranças, nós temos atitudes humildes e caridosas. No oferecimento de tudo isso que está aqui nas demais bem-aventuranças. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Eis o que Jesus, né, não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, nós temos aqui ainda nesse parágrafo o resumo dos ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo apresentou a partir do capítulo 7. Se nós lembrarmos que o capítulo 7 começa justamente, né, com essa bem-aventurança, pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, explicando que pobre de espírito é o humilde, nós vamos lembrar que os capítulos subsequentes, os que vieram 8, 9, 10, daí por diante, foram explicando essas virtudes. E agora nós temos a notícia de que tudo se resume nessas duas virtudes que Jesus ensinou e exemplificou: caridade
e humildade. A humildade a gente já aprendeu lá atrás. Agora nós estamos estudando a caridade. A última frase desse parágrafo ressalta que a caridade praticada agora leva também à felicidade futura. Então esse parágrafo explica o motivo de praticarmos a caridade, que é conquistarmos a felicidade eterna, felicidade futura, felicidade plena, através da prática hoje da caridade, e já mostra também o extermínio das nossas imperfeições e a relação da caridade com as outras virtudes. Que relação é essa? A caridade é o resumo de todas as outras virtudes. Ao praticar a caridade bem praticada, nós praticamos todas as outras virtudes. Parágrafo seguinte. No quadro que traçou do juízo final, aquele em que Jesus dizia: uns vão para o fogo do inferno, ou para o fogo eterno, como está na passagem, e outros terão o reino do céu. Esse é o juízo final, lá na passagem do Novo Testamento. Deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os que a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, Jesus tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor compreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade àquele que espera o mal, e da infelicidade, que espera o mal, que espera aquele que pratica o mal, Então aqui nesse parágrafo a gente está vendo essa citação sobre alegorias, uma linguagem figurada de Jesus. E essa linguagem por alegorias, essa linguagem figurada, se refere justamente à ideia de céu e inferno, que não existem para a doutrina espírita como regiões localizadas, de tormento, de suplício eterno ou de alegrias eternas. Essas regiões para a doutrina espírita não existem. Os bons vão para um lugar e os maus vão para outro. Jesus usou essa palavra figurada, essa imagem, para que ele pudesse explicar as consequências da prática ou da não prática da caridade para aquele povo daquela época. Era isso que eles entendiam naquela época. Então Jesus precisava se fazer entender e usa esses exemplos, usa essas palavras para alertar aquele povo daquela época, de 2000 anos atrás. Aqui, quando a gente vê que tem uma ideia clara e dominante, felicidade reservada ao justo e infelicidade que está reservada para a pessoa que é má, nós temos aqui a ideia de que o céu é a felicidade conquistada do espírito que se reforma e progride. E o inferno é a infelicidade futura, são os tormentos futuros. Para quem quiser estudar um pouquinho melhor essa ideia de céu e inferno, uma das 5 obras básicas da doutrina é justamente a obra O Céu e o Inferno, que explica a justiça divina do ponto de vista das nossas reencarnações, das nossas atitudes, das consequências dessas atitudes, e assim por diante. Então fica aqui a dica. Então Jesus usa aqui uma linguagem própria para o entendimento do povo daquela época. E assim a gente pode dizer que esse parágrafo destaca uma ideia principal que nós estamos vendo aqui nesse texto. Felicidade ao justo, ao caridoso, e infelicidade reservada para aquele que pratica o mal, sempre como consequências das atitudes de cada um. Então nós vamos ao terceiro parágrafo agora, a primeira parte desse terceiro parágrafo. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Considerando cada uma das reflexões que se faz, das razões que se apresenta, dos motivos que se apresenta diante de um juiz que vai colocar uma sentença. Então, quais eram os motivos para essa sentença? De separar uns dos outros, aos bons a felicidade, aos justos a felicidade, aos caridosos a felicidade e aos outros a infelicidade. Sobre o que se baseia o libelo
libelo, né? A dedução apresentada pelas partes ao juiz, né? Antes do início do processo. Então, a gente tem a ideia aqui de um processo, né? De uma acusação, de uma defesa. Sobre o que se baseia, né? Esse julgamento. Aí, na sequência, né? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Ele está falando aqui de cultos, né? Apesar da ideia, a ideia de justiça aqui é uma ideia de justiça divina, não de um julgamento terreno. Então ele pergunta aqui se aquele que está sendo perguntado, inquirido, aquele que está sendo julgado, né? Se ele praticou algum ritual. É isso que ele perguntou? Kardec diz não. Ele pergunta apenas uma coisa, se a caridade foi praticada. Se ele atendeu, né? Se ele deu alimento àquele que estava com fome, teto àquele que estava sem abrigo e assim por diante, tudo que a gente viu nas passagens ali do Novo Testamento, ou se amou o seu próximo como a si mesmo. Pergunta isso e se pronuncia da seguinte forma: passai à direita aqueles que assistiram os seus irmãos, passai à esquerda aqueles que foram duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Pergunta, né, qual era a religião da pessoa? Não pergunta. Faz qualquer distinção entre aquele que crê de um modo e aquele que crê de outro? Não. Então não importa a religião, não importam os rituais, importa a prática da caridade. Por isso que nós vimos lá atrás também a questão das nações, né? Não importa qual era a nação, importa se praticou ou não a caridade. Então até aqui a gente vê nesse parágrafo o que se considera para separar os justos dos maus. E o que é? É apenas a prática da caridade, a caridade que praticaram. Não importa a fé ou ritual, nada disso importa. Importa a prática da caridade. Então esse parágrafo explica aqui a diferença justamente entre o justo e o mal, as suas tendências e a prática da caridade. Última parte desse parágrafo encerrando o nosso estudo. Não, pois Jesus coloca esse não aqui, vamos voltar um pouquinho, né? A resposta a essa pergunta. Faz qualquer distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Né? Qualquer tipo de religião faz distinção? A resposta é não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético. Por isso que Jesus usa o samaritano na sua parábola, né? O samaritano para o povo judeu daquela época era mal visto porque ele era considerado uma pessoa herética. Ele era um herege, né? Uma pessoa que contradizia os princípios da religião da época. Então é justamente o samaritano que ajuda o seu próximo na parábola. Considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, daquele que é considerado religioso, né? E que falta com a caridade. Então, aqui fica mais forte ainda o quadro de Jesus na parábola, né? Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única da salvação. Por isso que o capítulo diz que fora da caridade não há salvação. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Vejamos aqui que aparece essa palavra declinado aqui na nossa tradução, e mais uma vez a gente encontra um pequeno deslize nessa tradução, né? A palavra correta aqui seria expressado. Se outras houvessem que fossem fora da caridade, né? Se outras formas de conquistar a salvação existissem que não fossem a prática da caridade, Jesus as teria não declinado, mas expressado. Jesus teria dito quais eram as outras formas de salvação. A palavra declinar significa rejeitar, o que não dá um sentido bom para essa frase do texto, né? Então, para quem tiver essa nossa mesma tradução aqui, né, de Guilom Ribeiro, trocar aqui a palavra declinado por expressado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, assim como nós vimos anteriormente, né? E porque a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então aqui aparece o motivo pelo qual Jesus se refere a um samaritano.
porque isso dá um colorido maior, uma força maior às suas palavras, né? O exemplo perfeito de que não basta se dizer religioso para conquistar a salvação, é preciso fazer algo, e esse fazer algo é a prática da caridade. Então aqui a gente tem também no grifo, né, a justificação, mais uma vez, do título do capítulo, por que fora da caridade não há salvação. Ela é a única forma do espírito se salvar. E a gente conclui dizendo que esse parágrafo, portanto, né, ensina que a caridade abrange todas as demais virtudes e, novamente, né, por isso ela é caminho único para a salvação do espírito e para a sua felicidade. Então a gente vai concluir o estudo de hoje dizendo que, ao descobrirmos a caridade como único caminho para a salvação e como virtude que abrange todas as outras que foram ensinadas no Evangelho segundo o Espiritismo até agora, nós percebemos que vamos aumentando o nosso conhecimento com a leitura em sequência da obra. A gente começa a estudar as virtudes, a gente aprende as virtudes separadamente, e depois a gente entende, nesse ponto que é um ponto máximo assim do Evangelho no estudo das virtudes, que é o estudo da caridade, que a gente tem na caridade um pouquinho de todas as outras virtudes e na caridade máxima, né, na caridade plenamente praticada, o resumo de todas as outras. Então a gente aprende que é preciso, né, ser humilde, pois sem humildade a gente não consegue ser caridoso. Sem brandura não conseguimos ser caridosos. Sem benevolência não conseguimos ser caridosos. Nós podemos auxiliar de alguma forma, mas se não formos assim, benevolentes, brandos, né, doces na prática da caridade, vai faltar alguma coisa. Então, para que a caridade seja completa, ela precisa ser sustentada pela forma de ser feita, pela forma humilde, pela forma branda, pela forma benevolente e assim por diante. Não basta dar algo, precisa dar movido pelo amor. Então é um item bem denso do Evangelho, é um item com muitas informações, e a gente percebe por que as virtudes vão sendo colocadas aos poucos, porque elas têm essa interação entre si e se sustentam. As virtudes precisam ser praticadas em conjunto. E aí, quando a gente consegue unir todas essas virtudes de amor ao próximo, a gente tem então a prática da caridade. Por isso, a salvação exclusivamente colocada na caridade. Ela é o remédio para as nossas próprias imperfeições, nos cura do orgulho e do egoísmo, nos purifica enquanto nós auxiliamos e consolamos o nosso próximo. Muita atenção à prática dessa virtude que Deus nos deu como caminho, né, para a prática, caminho para a conquista da nossa salvação e de nossa felicidade. Queridos irmãos e irmãs, como sempre, deixamos o nosso abraço fraterno, o agradecimento pela companhia aqui no canal e nos estudos, junto com os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continue conosco. Então, até o nosso próximo encontro.